E se eu dissesse que existe uma profecia, escrita há mais de 2,5 anos, que descreve exatamente o que acontecerá com Israel no fim dos tempos? Parece inacreditável, não é? Imagine Ezequiel, um homem exilado, longe de sua terra natal, recebendo visões tão intensas sobre o futuro que suas mãos tremiam ao registrá-las. Ele viu Israel sendo atacado por todos os lados, numa época quando nem existia mais como nação. Como poderia prever seu retorno e um ataque devastador? É como se alguém no século XVI previsse a internet com detalhes precisos. Esta história vai mostrar como Deus revela seus planos antes que aconteçam. Ezequiel era um sacerdote judeu que vivia entre os exilados na Babilônia, às margens do rio Quebar. Você consegue imaginar a dor dele? Sua amada Jerusalém destruída, o templo em ruínas, seu povo espalhado como folhas ao vento. Em meio a esse desespero, Deus começou a lhe dar visões extraordinárias. Não eram apenas sonhos vagos, mas revelações detalhadas e vívidas, como se assistisse a um filme do futuro. Um dia, enquanto estava em oração, sentiu aquela presença familiar. Era como se o ar ficasse eletrizado. O Espírito de Deus vinha sobre ele novamente, e desta vez trazia uma mensagem que ultrapassaria séculos. Filho do homem, vire seu rosto contra Gog, da terra de Magog, o príncipe-chefe de Meseque e Tubal, e profetize contra ele. Estas foram as palavras que Ezequiel ouviu. Você já teve aquela sensação de que algo importante está para acontecer? Ezequiel sentiu isso, mas multiplicado por 1000. Seu coração acelerou. Quem era este tal de Gog, Magog? Os nomes soavam estranhos, distantes. O profeta percebeu que estava recebendo uma visão que ia muito além de seu tempo. Era como se Deus abrisse uma janela para os últimos dias da história humana, mostrando eventos que aconteceriam num futuro tão distante que Ezequiel mal podia compreender. Deus revelou a Ezequiel que viria um tempo quando Israel, após longos séculos de dispersão, seria reunido novamente em sua terra. Eles foram trazidos de volta das nações, e agora todos eles vivem em segurança, disse o Senhor. Você consegue sentir o impacto dessas palavras? Na época de Ezequiel, Israel estava completamente destruído, o templo em ruínas, o povo no exílio. Falar de Israel restaurado era como falar de ressuscitar um morto. E ainda mais surpreendente, esta nação ressuscitada viveria em relativa paz e prosperidade, com cidades sem muralhas, confiando em sua segurança. Mas então vem a parte perturbadora da visão. Deus mostra a Ezequiel que nos últimos dias um poderoso líder chamado Gog, de uma terra no extremo norte, reuniria uma vasta coalizão de nações para atacar Israel. Você será como uma nuvem cobrindo a terra, disse Deus sobre este exército. Pense num céu escurecido por nuvens de tempestade. É assim que seria este exército invasor, tão numeroso que cobriria a terra como gafanhotos, tão bem armado que faria as nações tremerem. E o alvo, aquele pequeno país restaurado, Israel, aparentemente indefeso, como uma presa fácil aos olhos de seus inimigos. Naquele dia, pensamentos virão à sua mente, e você formulará um plano maligno. Continua a profecia sobre Gog. Você já conheceu alguém consumido pela inveja, que olha para o que outros têm e planeja como tomar para si? Este seria Gog. Ele olharia para Israel e diria: atacarei uma terra de povoados sem muros, irei contra um povo pacífico que vive em segurança. A intenção dele seria clara: saquear, destruir e ocupar a terra de Israel. E ele não viria sozinho, traria consigo uma aliança de nações, um exército massivo, tão grande que a terra tremeria sob seus pés. Entre os aliados de Gog, Ezequiel menciona Pérsia hoje, Irã, Cuxi, partes da África, Puti, Líbia, Gomer e Bet-Togarma, regiões da Ásia Menor e Europa. Você percebe algo impressionante? Muitas dessas nações hoje são justamente as mais hostis a Israel. Como poderia Ezequiel, há 2,5 anos, prever com tanta precisão as alianças geopolíticas dos tempos modernos? É como se alguém na época de Colombo tivesse descrito com detalhes a Segunda Guerra Mundial. Isso ultrapassa coincidência. É uma evidência da origem divina desta profecia. Mas aqui está o ponto crucial da visão. Quando Israel parecer completamente vulnerável, quando este exército imenso avançar como uma tempestade, quando toda a esperança humana parecer perdida, será então que Deus intervirá. Naquele dia, quando Gog atacar a terra de Israel, meu zelo ardente se levantará, declara o Senhor. Você já presenciou alguém proteger com ferocidade quem ama?
Multiplique isso pelo poder do próprio Criador. Deus promete que sua ira subirá como um fogo contra aqueles que atacarem seu povo, e ele interviria não de forma sutil, mas com poder devastador. Haverá um grande terremoto na terra de Israel, declara a profecia. Os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo, todas as criaturas que se movem sobre a terra e todos os que vivem na face da terra tremerão com minha presença. As montanhas serão derrubadas, os despenhadeiros cairão e todos os muros desabarão. Já esteve em um terremoto? Aquela sensação de impotência quando o chão, a coisa mais estável que conhecemos, começa a tremer? Agora imagine um terremoto tão grande que montanhas inteiras desabam. Este seria o início da resposta divina. Deus também enviaria pragas, chuvas torrenciais, granizo, fogo e enxofre sobre o exército invasor. Os soldados ficariam tão confusos que começariam a lutar uns contra os outros. Convocarei a espada contra Gog em todos os meus montes, declara o Senhor. Os invasores, que vieram confiantes em sua força superior, de repente se veriam lutando não apenas contra Israel, mas contra o próprio Criador do universo. Você já viu como planos perfeitos podem desmoronar rapidamente quando circunstâncias inesperadas surgem? Agora imagine enfrentar não circunstâncias, mas o próprio Deus. O resultado seria uma derrota tão completa e devastadora que levaria 7 meses para enterrar os mortos. Na terra de Israel, darei a Gog um lugar de sepultura, diz o Senhor. Pense nisso. Um exército tão vasto que veio para destruir Israel acabaria servindo como um testemunho permanente do poder protetor de Deus. As armas dos invasores seriam tão numerosas que o povo de Israel usaria o material como combustível por 7 anos. A derrota seria tão absoluta que ninguém poderia negar a intervenção divina. Mas por que Deus permitiria que essa situação extrema chegasse a tal ponto? Por que não impedir o ataque desde o início? A resposta vem do próprio Senhor. Manifestarei minha glória entre as nações. Todas as nações verão o juízo que executo e a mão que coloco sobre eles. Você já notou como às vezes precisamos chegar ao nosso limite para reconhecer nossa necessidade de Deus? Esta intervenção dramática teria um propósito: mostrar a todas as nações quem realmente governa o mundo. Assim mostrarei minha grandeza e minha santidade, e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações. Então saberão que eu sou o Senhor. Este é o ponto central da profecia. Não se trata apenas de proteger Israel, mas de revelar o caráter de Deus a um mundo que o esqueceu. Quando você pensa nos conflitos atuais no Oriente Médio, nas tensões crescentes, nas alianças que se formam contra Israel, não sente um arrepio, como se estivéssemos assistindo aos preparativos para o cumprimento desta antiga profecia? O mais fascinante é que, quando Ezequiel escreveu isso, Israel não existia mais como nação independente. O povo estava espalhado, exilado. A ideia de que retornariam à sua terra e formariam uma nação próspera era impensável. Por quase 2000 anos, essa profecia esperou seu cumprimento. E então, em 1948, aconteceu o impossível. Israel renasceu como nação. Em 1967, recuperou Jerusalém. Hoje, é uma potência tecnológica e militar cercada por nações hostis, exatamente como Ezequiel viu. Pense na precisão incrível. Israel disperso por séculos, depois reunido. Uma coalizão específica de nações se unindo contra ele. Um ataque vindo quando Israel estiver vivendo em relativa segurança e uma intervenção divina sobrenatural. Você consegue ver por que tantos estudiosos da Bíblia consideram Ezequiel 38 como uma das profecias mais extraordinárias das Escrituras? É como se Deus nos desse um mapa dos eventos finais, para que quando acontecessem, reconhecêssemos sua mão. O que torna esta profecia ainda mais impactante é como ela ressoa com outras passagens bíblicas sobre os últimos dias. Joel fala de nações reunidas para a batalha. Zacarias menciona todas as nações se unindo contra Jerusalém. Jesus adverte sobre angústia entre as nações. Paulo fala de pessoas declarando paz e segurança antes que venha destruição repentina. João, em Apocalipse, descreve uma batalha final centrada em Israel. Todas essas linhas proféticas convergem, como se apontassem para os mesmos eventos que Ezequiel descreveu. Muitos se perguntam: quando isso acontecerá? A Bíblia não nos dá datas específicas. Jesus foi claro: quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai.
mas nos dá sinais para observar. É como quando você percebe as primeiras folhas caindo e sabe que o outono chegou. Vemos Israel restaurado, alianças formando-se contra ele, tensões aumentando no Oriente Médio, e muitos outros sinais que Jesus mencionou: guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos, falsos profetas. O que isso significa para nós hoje? Em primeiro lugar, que a Bíblia é verdadeiramente a palavra inspirada de Deus, que profeta humano poderia prever com tanta precisão eventos que aconteceriam milênios depois. Em segundo lugar, que o tempo pode estar se aproximando. Se estamos vendo o cenário sendo preparado para o cumprimento de Ezequiel 38, isso significa que o retorno de Cristo pode estar mais próximo do que imaginamos. Como Jesus ensinou, quando virem estas coisas começarem a acontecer, endireitem-se e levantem a cabeça, porque a redenção de vocês se aproxima. E finalmente, o que devemos fazer com esse conhecimento? Não é para nos causar medo, mas esperança. Não é para nos fazer calcular datas, mas viver preparados. Como disse Paulo, vivamos de maneira sóbria, justa e piedosa neste mundo presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. A profecia de Ezequiel nos lembra que, mesmo quando o mundo parece desmoronar, Deus permanece no controle. Que os planos humanos, por mais poderosos que pareçam, não podem frustrar os propósitos divinos. Enquanto observamos os eventos mundiais se desenrolando, a profecia de Ezequiel nos convida a uma postura de vigilância e confiança. Vigilância para reconhecer os sinais dos tempos. Confiança porque sabemos quem controla o futuro. Quando vemos tensões aumentando no Oriente Médio, alianças formando-se contra Israel, ameaças de destruição sendo proferidas, não devemos temer, mas lembrar: Deus já nos mostrou o final da história, e ele vence. Seu povo é protegido. Sua palavra se cumpre. Como disse Jesus: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Se essa história tocou seu coração como tocou o meu, deixe um like carinhoso para me animar a continuar. Se inscreva no nosso canal para não perder as próximas histórias que vão alimentar sua alma. E me conta aqui nos comentários, qual parte dessa história mais mexeu com você? Fico esperando sua resposta. Que Deus abençoe grandemente sua vida.